Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Queridos, vamos então para a palavra. O tema que eu dei para essa palavra desta noite é tenha compaixão pelo próximo. Amém? E nós vamos ler o texto que está lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Então, quem puder ficar de pé, para a gente fazer a leitura da palavra. Amém? A palavra diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, em algumas traduções, o versículo 33 traz que o samaritano teve compaixão daquele homem que estava ferido. Senhor, esta é a tua palavra, Pai, palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer à tua igreja, Senhor. Que o Senhor use da minha vida neste momento, Pai, que tudo aquilo que o teu Santo Espírito ministrou ao meu coração e continua ministrando, possa ser entregue, Pai, para a tua igreja. Que não haja nenhum impeditivo, Pai, que nada que haja em mim seja um impedimento para que a tua palavra chegue, Senhor, ao coração dos teus filhos, para que o teu maná chegue ao coração dos teus filhos, Pai. Peço que o Senhor use da minha vida, fale através de mim, que eu me cale, Senhor, para que somente a tua voz se faça ouvida neste lugar, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. Eu acredito que esta palavra é bem conhecida, né, por todos. Talvez você já tenha escutado. Mas, como eu sempre digo, a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? A gente lê um versículo hoje, amanhã a gente lê o mesmo versículo e ele pode falar conosco de forma diferente, porque a palavra é viva. Amém? E quando o Espírito Santo colocou este contexto para eu trazer aqui na igreja, foi exatamente aqui na igreja que essa palavra veio ao meu coração. Eu preciso trazer um contexto para vocês
que vai se encaixar com a palavra. E eu vou trazer o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração a respeito disso. Eu chego mais cedo aqui às quintas-feiras, né, queridos, porque a minha filha Júlia, ela faz aula de bateria, e eu chego aqui às 6 horas. Então, às vezes eu trago ou trabalho para fazer, né, das 6 até o horário do culto, ou eu trago um livro para ler. E nesse dia que eu estava lendo um livro sobre liderança, e eu estava lendo um capítulo que falava sobre uma pesquisa, sobre um experimento que foi feito. E quando eu terminei de ler aquela pesquisa, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu fiz uma pergunta e ele falou ao meu coração, e eu falei, é esta palavra que eu vou levar na igreja. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo, queridos, o tempo todo. Se nós estivermos abertos para receber e compreender, em tudo ele fala conosco, seja lendo um livro, seja abrindo qualquer coisa, abrindo um celular, falando com uma pessoa, estando no caminho, ele fala conosco. E eu quero trazer para vocês exatamente sobre essa pesquisa, para eu fazer o contexto aqui, tudo bem? Então, a pesquisa foi feita por um psicólogo chamado Stanley Milgram, tá? Eu trouxe o nome aqui para dar o crédito, né, ali. E o que a história, né, o relato no livro trazia? Que esse psicólogo, ele, lá da época, né, ele estava analisando um acontecimento que ocorreu durante a Segunda Guerra, e ele ficou impressionado com uma atitude de um homem que teve, de um tenente que teve durante a Segunda Guerra. Qual foi essa atitude? Esse tenente, ele era responsável pela logística, pelo gerenciamento dos judeus, e ele foi responsável por mandar para os campos de concentração muitos judeus. Entre esses judeus tinham homens, mulheres, crianças, idosos, jovens. Era muita gente. E ele foi o responsável, né, esse tenente, a mandar essas pessoas para esse campo de concentração e que seriam, né, que em consequência disso elas seriam mortas nesses campos. E esse tenente naquela época, né, da Segunda Guerra, depois que passou a Segunda Guerra, ele sobreviveu e ele sumiu. Ele desapareceu por muitos anos. E quando ele foi encontrado, o repórter perguntou para ele: por que você tomou aquela decisão? Por que você aceitou tomar aquela decisão e mandar tantas pessoas para um campo de concentração? E aí ele respondeu, esse tenente respondeu para o repórter: eu estava seguindo ordens. E aí, a partir daquele momento, esse psicólogo parou e pensou: será que nós, seres humanos, a gente se submete a qualquer ordem, mesmo que essa ordem venha ferir os nossos valores, os nossos princípios, o nosso código moral? E aí, em cima disso, ele decidiu, então, fazer uma pesquisa. Ele decidiu fazer um experimento. O que ele fez? Ele selecionou 160 pessoas, sendo que, dentro dessas 60 pessoas, 80 eram pessoas que ele conhecia, né, eram cientistas, e ia fazer parte desse experimento. E as outras 80 eram voluntários, eram pessoas como eu e você. Ele colocou um anúncio no jornal e falou: vou fazer um experimento, quem quiser participar, né, tinha ali uma gratificação, eu estou precisando de voluntários, e aí as pessoas se candidataram, né, 80 pessoas se juntaram às outras 80 cientistas. E qual que era o experimento? Era muito simples. Ele ia separar duplas, né, e cada dupla ia fazer 2 papéis. Então, ia ter o professor e ia ter o aluno. Para ele conseguir fazer esse experimento, os cientistas, né, que era da equipe dele, tinham que ser os alunos, e as pessoas voluntárias seriam os professores. Então, ele fez ali uma dinâmica, né, para que o papelzinho, né, ele conta a história que ele fez uma dinâmica e que o papelzinho de escolha do professor sempre caísse para a pessoa que era voluntária mesmo, né, que não estava dentro do contexto do experimento.
E o que eles tinham que fazer? Então, qual era o experimento? Qual era a dinâmica? O que tinha que acontecer? Qual era a atividade que aqueles voluntários tinham que fazer? Eles iam ficar sentados na frente de um controle, né, da frente de um... tinha colocado o nome aqui para eu não esquecer. De um console, né, imagine, era um painel. E, nesse painel, tinha interruptores. Tinha mais ou menos 6 interruptores. Cada interruptor desse, né, cada interruptor, ele tinha uma voltagem. Ou seja, ele ia gerar um choque no aluno. E qual era a dinâmica? O professor ia fazer perguntas, e se o aluno não respondesse, não soubesse responder, ou se negasse a responder, o professor tinha que aplicar o choque no aluno. Esse era o experimento. Olha, a Andréia, eu sou a professora, a Andréia é a aluna. Então, eu ia fazer perguntas para a Andréia, e se ela não conseguisse responder, ou se ela respondesse errado, eu ia apertar um interruptor que ia gerar um choque na Andréia, ia causar uma dor na Andréia. Esse era o experimento. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Ok. Então, tinham as pessoas, tinha o console, e aí ele criou 4 cenários. A gente vai fazer o experimento, mas a gente vai fazer dentro de 4 cenários. Ele dividiu as pessoas. O primeiro cenário, o professor e o aluno ficavam um do lado do outro. Então, o professor ficava na frente do console, o aluno ficava com a placa de choque perto dele, e quando o professor perguntava, se o aluno respondia errado, e lembra, os alunos eles eram cientistas, então a ideia do experimento é que eles sempre respondessem errado, porque o que ele queria testar é se o professor ia aplicar o choque naquele aluno, se o professor ia causar dor naquele aluno. Então, no primeiro cenário, o professor ficava na frente do console e o aluno aqui do lado dele. E, quando o aluno respondesse errado, o professor tinha que falar, coloca a mão na chapa aí, né, que você vai levar o choque. Só que o professor, nesse primeiro cenário, ele tinha que pegar na mão do aluno e colocar para ele levar o choque. Esse foi o primeiro cenário. No segundo cenário, já era um pouco diferente. O professor estava dentro da sala, lá na frente do console, só que o aluno já estava mais distante. Então, o professor estava lá e o aluno estava aqui. Não ia ter mais contato. Ele não ia mais pegar na mão do aluno. Segundo cenário. Tudo bem? Está aqui? Terceiro cenário. O professor continua na frente do console, só que o aluno vai para uma sala do lado. Ou seja, o professor já não ia mais ver aquele aluno, mas ele ia ouvir. Quando aquele aluno levasse o choque, ele ia escutar o grito dele da dor. E o quarto e último cenário, o professor continua na sala, na frente do console, e o aluno vai para uma sala bem distante da sala daquele professor, onde o professor já não escuta mais a voz daquele aluno, onde o professor já não vê mais o sofrimento daquele aluno. A única coisa que ele consegue perceber é que, durante o sofrimento daquele aluno, quando ele batesse na parede, ele ia perceber os barulhos da parede. Nossa, Ana, quanta informação! Que experimento doido é esse? Pois é, eu estava lendo esse experimento, e aí, então, o cientista chegou com a conclusão. E sabe qual foi a conclusão, queridos? Nesses 4 cenários, todos os professores, todas as pessoas que estavam ali fazendo o papel de professor, eles sentiam preocupação em ter que apertar aquele interruptor. Mas existia uma ordem do cientista maior, né? Olha, você vai ter que, toda vez que ele errar, você precisa apertar o interruptor. Era uma ordem. E sabe qual foi a conclusão? Os cientistas, eles esperavam, quando eles planejaram esse experimento, eles esperavam e previam que, no máximo, 2% das pessoas iriam ter coragem de apertar o interruptor. Mas olha o resultado que deu.
No primeiro cenário, aquele que o professor está do lado do aluno, 70% das pessoas desistiram. Olha, eu não vou fazer isso. Não, mas você tem que concluir. Não, não vou fazer. Não vou fazer. Eles desistiram, eles não apertaram o interruptor. Já no cenário 2 e 3, que é quando o aluno estava ou distante do professor dentro da sala, ou na outra sala do lado, esse número caiu. 60% das pessoas desistiram. Ou seja, 10 já... não está tão perto, eu não estou sentindo, né? Mas 60% ainda desistiu. Agora, pasmem no quarto cenário. No quarto cenário, onde o aluno está distante do professor, está longe, somente 35% das pessoas desistiram de apertar o interruptor. Isso significa que, dentro deste cenário, 65% das pessoas optaram e decidiram apertar o interruptor para gerar um choque naqueles alunos. E lembra que eu falei que era um console, tinha uma escala de voltagem. A cada pergunta que ele errava, essa escala aumentava. E nesse cenário de 35%, somente de pessoas que se manteram firmes e falaram, eu não vou apertar o interruptor, as pessoas chegaram até o último nível da voltagem. Ou seja, apertar aquele interruptor poderia causar um grande dano na vida daquelas pessoas. E mais uma coisa interessante, quando você fala assim, poxa, Ana, então, 35% somente não quis, né, não aceitou apertar o interruptor. Os cientistas, eles foram, né, o pesquisador, ele foi entender por que essas 35 pessoas, né, 35% das pessoas desistiram, né? Dentro de todos esses cenários, por que esse número de pessoas desistiu, mesmo sendo uma ordem daquele cientista? E olha que conclusões eles chegaram. Eles entenderam, estudando essas pessoas, conversando com essas pessoas, elas falaram que elas não conseguiram apertar o interruptor porque alguns eram religiosos e outros falavam que eles acreditavam em algo maior, que a gente sabe que é Deus, né? Claro que em pesquisa às vezes isso não aparece, mas eles acreditavam em Deus e por isso eles não conseguiam fazer apertar aquela ação, né? Apertar aquele interruptor, ou seja, obedecer aquela ordem absurda, né? de causar um dano na vida daquela pessoa. E quando eu terminei, queridos, de ler essa pesquisa, eu perguntei, eu ainda comentei com meu marido, né? Comentei com ele, eu falei, e na hora eu perguntei, falei, meu Deus, né? Por que 65% das pessoas ficaram indiferentes à dor do próximo? A dor daqueles alunos, supostos alunos. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, até escrevi no livro. É por isso que eu deixei os 2 maiores mandamentos para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, o que eu quero conectar que vocês vão entender quando eu vou trazer os pontos da palavra? Vocês perceberam que quanto mais distante eu estou do meu próximo, quanto mais distante eu estou do meu próximo, menos eu me importo com a dor que ele vai sofrer, ou com o que ele esteja passando, ou com a dor que ele está tendo. Como nós vimos aqui do bom samaritano. Então, quanto mais longe eu estou das pessoas, menos eu me conecto com elas. Porque 70% dos professores desistiram no primeiro momento. E qual foi o primeiro momento, o primeiro cenário? Eles estavam juntos, eles estavam próximos, eles estavam com a mão dada. E por isso 70% não conseguiu apertar aquele interruptor. Mas 35%, no quarto cenário, quanto mais distante, parece que essas pessoas ficaram indiferentes à dor do próximo.
o que o Espírito Santo falou no meu coração é que a distância afasta da gente, afasta de nós, a oportunidade de termos compaixão uns pelos outros. Quanto mais distantes nós estamos das pessoas, menos compaixão a gente pratica. E entendam aqui a distância, não só a distância física, porque hoje, no mundo de hoje, a gente luta também com uma distância que existe, mesmo quando nós estamos juntos fisicamente. Muitas vezes nós estamos um do ladinho do outro, próximos. Mas a nossa mente, os nossos pensamentos estão tão distantes que a gente não é capaz de perceber a dor do outro, perceber o momento do outro, perceber e ter compaixão pelo outro. O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração sobre que o que nos capacita a amar o próximo, o que nos capacita a ter compaixão pelo próximo, pelo nosso próximo, é amar a Deus primeiro. Olha o que esse experimento trouxe. Quando eles foram estudar as pessoas que não tiveram coragem, não decidiram apertar aquele interruptor, é porque elas amavam a Deus, elas tinham uma obediência a Deus, e por isso elas não conseguiam fazer. E isso veio muito forte ao meu coração, que quando Deus, Ele não deixou à toa como o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E como nós lemos aqui, na parábola do bom samaritano, quando aquele mestre da lei confronta Jesus, que Jesus pede para ele, então, ler o que está na lei. Se a gente voltar aqui e ler lá no versículo 27, que ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ele completa essa frase com e ame o seu próximo como a ti mesmo. Queridos, o E no português, ele junta as coisas. Então, a gente tem que tomar um cuidado, isso tem aqui um alerta para o nosso coração, a gente está no período num mês aí de ministrações sobre pesca, sobre pensar no próximo, sobre trazer pessoas, sobre falar com pessoas, falar de Jesus para as pessoas. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem que ver como que nós estamos cumprindo esses 2 mandamentos. Será que, de fato, quando a gente estende a nossa mão para o próximo, nós estamos primeiro amando a Deus? O que veio muito ao meu coração é que nós precisamos também nos avaliar. Muitas vezes a gente pode estar amando o próximo, fazendo boas ações, cuidando, tratando do próximo, talvez suprindo uma necessidade do próximo, mas o que está dentro do nosso coração é talvez uma necessidade de um reconhecimento, talvez uma necessidade de ouvir alguém virar para a gente e falar: nossa, como você é legal, como você é bom, olha, você ajuda o próximo. Mas será que você está fazendo isso para receber um reconhecimento? Será que a gente está fazendo isso porque estamos sendo capacitados por Deus para fazer isso? Porque nada, queridos, vem de nós. Tudo vem dele. Tudo que nós fazemos, cada ação, cada estender de mão que nós fazemos para as pessoas, não é mérito nosso. Tudo vem dele. Então, por isso, também uma reflexão para nós nessa noite. Como nós estamos cumprindo esses 2 mandamentos juntos? Existe também um outro lado. Às vezes você está só amando a Deus, você está vindo amando a Deus, você está cuidando de você, amando a Deus, e as pessoas estão do seu lado, as pessoas estão passando por você e você não está enxergando. Então, o que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, nesse sentido, é que a gente precisa trazer essas coisas juntas. Quando eu penso em amar o próximo, eu preciso primeiro amar a Deus, porque é Ele que vai me capacitar a amar o próximo. Senão,
você pode fazer pré-julgamentos. E aí eu quero entrar aqui, dentro dessa história, né? Quando a gente para olhar esse contexto, nós tínhamos 3 homens. Nós tínhamos um sacerdote, nós tínhamos o levita e nós tínhamos, né, aqui dentro da história, o bom samaritano. O sacerdote e o levita, eles eram do mesmo lugar. Então, aquele homem estava... Quando eles avistaram aquele homem, né, quando a gente lê aqui aquela estrada, então, fala daquele homem, depois fala que o sacerdote e o levita passaram pela mesma estrada, só que eles viram aquele certo homem, mesmo estando no caminho daquele homem, eles decidem mudar de lado. Eles tomam ali uma decisão de se afastar daquele homem. Eles estavam no caminho, mas eles decidiram se afastar. E no mesmo contexto aqui, a gente vê que, quando eu estava meditando sobre isso, sobre o sacerdote e o levita vendo aquele homem caído e ele decidindo mudar de calçada, mudar de lugar, que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, queridos, quando eu estava meditando sobre isso, é que talvez aquele sacerdote, aquele levita, olhou para aquele homem e não enxergou aquele homem dentro do contexto que ele vivia. Ele olhou para aquele homem e talvez dentro do contexto da caixinha que ele estava formatado, aquele homem não se encaixava. Então, isso não se encaixa comigo. Eu mudo de lugar. Tem um pastor que eu sigo, costumo assistir algumas ministrações dele, e eu lembrei de uma citação que ele fala, que é o seguinte: não se fala de amor falando. Ele traz isso nesse contexto. E qual é o contexto que ele traz? Que muitas vezes a gente está esperando as pessoas se transformarem em filho, nós estamos esperando as pessoas se converterem para amá-las. E o que ele defende, o que ele traz nesse contexto, né, quando ele fala dessa citação, é que a gente precisa amar primeiro. Nós precisamos primeiro amar as pessoas como elas são, como elas estão. Como esse certo homem que estava jogado no chão. Talvez ele era um certo homem, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele não tinha um cargo, talvez não congregasse na mesma, né, dentro da mesma igreja daqueles 2 homens, do sacerdote e levita, mas ele era um ser humano. E o que esse pastor fala é que eu trago, queridos, para a minha vida, é que a gente primeiro precisa amar o próximo como ele é. Não esperando ele ser como nós gostaríamos que ele fosse, ou como talvez o contexto que eu estou inserida diz que ele deveria ser. Porque quando a gente ama o outro como ele é, nós estamos levando a ele e apresentando a ele o amor que existe em nós. Nós estamos carregando conosco, nessa atitude de amar o próximo, Jesus. Nós estamos levando Jesus para esta pessoa, através das nossas atitudes, através do nosso amor. Então, talvez aquele sacerdote, aquele levita, não enxergou aquele homem como uma pessoa que pudesse ser amada. Não estava dentro da caixinha dele. Mas aí, como a gente leu aqui, o bom samaritano veio pelo mesmo caminho. E como nós lemos, né, como a Bíblia diz, aquele bom samaritano, ele estava de viagem. Isso traz para a gente que ele nem era daquele lugar. Ele não fazia parte daquela cidade, né? Ele não vivia ali naquela cidade. Então, ele vinha pelo caminho e, quando ele avistou aquele homem, ele não fez pré-julgamentos, querido. Ele viu aquele homem, ele foi até ele. Ele olhou para aquele homem e ele teve compaixão daquele homem.
Ele teve compaixão, ou seja, ele amou aquele homem do jeito que ele estava. Ele amou aquele homem do jeito que ele estava. E isso sobre compaixão, Jesus nos ensinou muito sobre compaixão. Se nós pegarmos aqui alguns versículos, eu quero trazer aqui 2, né, para testificar sobre como Jesus foi para nós referência de compaixão. Né, lá em Mateus 14. Pode colocar, Júlia, por favor. Lá em Mateus 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Lá em Mateus também 9, no versículo 35 e 36, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Queridos, a nossa grande referência de compaixão é Jesus. Ele veio para nos ensinar. E cada vez que eu leio, eu estava vindo para cá, e eu falei, nossa, nada que está escrito na Bíblia, queridos, nada é por acaso. Quando Jesus começa a contar a parábola, ele fala, havia um sacerdote, havia um levita, e ele fala, havia um certo homem que foi roubado, que foi machucado. E depois ele fala, havia um certo homem que estava na estrada. Vocês conseguem perceber que Jesus aqui, ele colocou um certo homem. O que isso, nossa, veio no meu coração, queridos? Um certo homem é um ser humano, é uma pessoa. Não é um rótulo, não é uma posição. É quem ela é um certo homem. E talvez, se Jesus tivesse feito essa parábola e falado para o sacerdote, olha, imagine que você está lá na sua sinagoga e você está passando por ela e tem uma pessoa do seu lado chorando. O que você vai... né? E aí ele fala, então vai passar uma pessoa, não vai fazer nada, vai passar outra, não vai fazer nada. E talvez, no meu coração, eu estou conjecturando, tá, queridos? Não está aqui na Bíblia. Mas talvez o sacerdote poderia ter respondido, não, eu ia cuidar dele. Porque ele é dos meus, ele estava junto comigo, lógico que eu ia cuidar dele. Mas o que Jesus estava ensinando, queridos, é que em qualquer lugar, é por onde a gente passa, é por onde nós estamos caminhando, é dentro dos lugares que a gente vai, é no nosso trabalho, é no nosso trajeto, é dentro da nossa casa, é com a nossa família, é em qualquer lugar e com qualquer pessoa. A gente tem que parar de colocar as pessoas dentro de uma caixinha. A gente tem que parar de olhar para as pessoas e falar, não, esse não tem jeito. A gente tem que parar de olhar para as pessoas e ver somente aquilo que ela ainda não tem. Porque, queridos, Deus quer usar a nossa vida para levar aquilo que ela precisa. Amém? Deus quer usar a nossa vida para levar o que ela precisa. E muitas vezes a gente está olhando para aquilo que ela não tem. Aquele sacerdote, aquele levita, talvez olhou para aquele homem e falou, não é dos meus. Mas um certo homem, um bom samaritano, só olhou para aquele homem com amor. E como a Bíblia diz, ele foi lá, cuidou das suas feridas, levou ele até uma hospedaria. Ele não era de lá, mas mesmo assim ele deixou recursos para que as pessoas que o receberam naquela hospedaria cuidassem dele. Queridos, Deus conta conosco, porque é através das nossas vidas que outras vidas vão conhecer o amor de Jesus. Se nós pararmos, se nós ficarmos fazendo acepção de pessoas, se nós ficarmos colocando pessoas dentro de uma caixinha, a gente vai perder a oportunidade de ter compaixão por essas pessoas, de viver o que esse bom samaritano viveu e de levar o amor de Cristo
para outras pessoas. Aquele homem, ele estava ali machucado, ferido, ele estava quase morto. Tinham roubado, né, aqui como nós lemos, tinham roubado tudo que ele tinha, tinham ferido aquele homem. E quando a gente lê, né, João 10:10 fala que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E Deus conta conosco, querido, para levar esta verdade até as pessoas. Eu fico imaginando esse homem caído, eu já estou indo para o final, esse homem caído, vendo as pessoas passando por ele e não fazendo nada, e de repente uma pessoa chega, olha para ele, porque a palavra diz primeiro que ele olhou para ele. Essa pessoa olha para ele, se compadece dele, tem compaixão, cuida dele, leva ele para uma hospedaria. E eu fiquei imaginando esse homem olhando e vendo tudo isso acontecendo. Eu fiquei imaginando esse homem olhando para para o bom samaritano e vendo tudo o que ele estava fazendo. Ele tinha passado por uma situação de roubo, foi ferido, ele tinha passado por uma situação muito ruim, mas, de repente, ele é salvo por um homem que olha para ele, cuida dele, que ama a vida dele. E sabe o que veio ao meu coração, queridos? Que o bom samaritano, ele gerou nesse homem uma nova experiência. Queridos, tem muita gente sofrendo, tem muita gente acumulando experiências ruins. Tem muita gente que acorda e vai dormir somando experiências ruins, permitindo que o ladrão continue roubando, destruindo e machucando. E nós, que temos Jesus, que escolhemos Jesus, que decidimos tê-lo na nossa vida, que escolhemos a Deus em primeiro lugar, que carregamos esse amor, nós estamos passando por essas pessoas. E o que a gente precisa fazer é chegar nelas e fazer elas viverem novas experiências com Deus. É fazer elas conhecerem o amor de Jesus. Porque esse homem, eu fico imaginando quando ele acordou no outro dia. Ele foi cuidado, né? Levou lá para a hospedaria. Eu estou conjecturando, queridos. Porque a história diz que depois ele foi lá, pagou para o hospedeiro, estou indo embora, mas eu estou deixando aqui 2 denários. Eu fico imaginando esse homem acordando no outro dia. O que foi que ele lembrou? Será que o que estava mais latente na mente dele é tudo que ele sofreu na mão do ladrão? Ou será que o que estava mais latente na mente dele é o amor que ele recebeu através da vida daquele homem? Queridos, cada um de nós aqui, eu acredito que cada um de nós chegamos aqui porque em algum momento na nossa vida, na nossa trajetória, nós estávamos em um lugar como aquele homem, sofrendo, machucados, feridos, mas aí se levantaram bons samaritanos, pessoas que olharam para a gente, pessoas que se dispuseram, tiveram tempo para olhar para a gente, para ir até a gente, para falar de Jesus, para nos amar. E eu quero deixar no coração de vocês que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que levar o amor de Jesus, compreendendo toda a palavra, talvez a gente se limite. Eu fui uma pessoa que por muito tempo, e eu trabalho com isso na minha vida, eu me limitei, porque eu falava, eu não sei falar, eu não sei como chegar numa pessoa e falar de Jesus. Queridos, a nossa vida, ela é uma soma das coisas que a gente fala, ela é uma soma das coisas, da forma como a gente reage às coisas, ela é uma soma das nossas atitudes e das nossas decisões. Então, se você não consegue falar, você consegue agir. Se você não consegue
tem receio de tomar uma atitude, tomar a frente sobre alguma coisa, você reage. E as pessoas, quando elas estão te observando, elas reagem. Como você fala, elas enxergam, na verdade, como você reage às coisas, como você decide as coisas. Então, queridos, nós temos muitas formas de falar do amor de Deus. Talvez pode ser que não seja no falar, mas pode ser que seja na nossa atitude. Aqui, quando Jesus perguntou para o mestre da lei, o que está escrito aí? E aí ele falou, como nós lemos aqui, ele falou, ele citou as leis. Mas aí Jesus, eu amo Jesus, que traz essas parábolas para trazer o entendimento e o conhecimento das pessoas. Jesus vem e explica através da parábola como nós temos que reagir, como nós temos que agir frente a uma situação e como nós temos que decidir. Talvez aquele bom samaritano nem falou nada para aquele homem, né? A Bíblia não diz. Talvez ele realmente só agiu. Ele reagiu primeiro, vendo aquele homem sofrendo, ele reagiu ao sofrimento. Ele foi até o homem e ele teve uma atitude. Eu vou levar ele comigo. Eu não conheço, eu não sou daqui, mas eu estou hospedado. Eu vou levar ele comigo. E ele decidiu cuidar daquele homem. Então, queridos, não se limite. Não se limite. Se você não sabe falar, através das suas atitudes, vocês podem levar o amor de Jesus. As pessoas vão ver em vocês o amor de Jesus. E só para concluir, eu estava hoje refletindo, né, sobre esse último ponto. E o Espírito Santo, ele sempre me lembra acontecimentos na minha vida, eu já falei aqui para vocês, mas eu lembrei de uma situação alguns anos atrás, quando a gente fala de atitude, né? Eu não tinha todo esse discernimento, queridos. Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele usa as nossas vidas, mesmo sem a gente entender. Mesmo sem a gente compreender. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente fala, nossa, por que será que eu fiz isso? E na época, eu vou rapidinho aqui, eu trabalhava na Porto Seguro, né, alguns anos atrás, e tinha uma pessoa que trabalhava comigo, a gente não trabalhava tão diretamente, mas ela era uma pessoa bem fechada, né, ela não era muito de conversar, ela era até um pouco rude em alguns momentos, e então ela era muito reservada. E eu fazia academia de manhã, antes de ir trabalhar, e numa manhã eu terminei a academia, né, tomei banho, me arrumei, era pertinho da Porto Academia, e lá tinha uma lanchonete, eu comprei uma salada de fruta com iogurte, bem bonita, assim, bem gostosa. E eu entrei no elevador, né, quando saí da academia, entrei no elevador, estava lá com a minha bolsa, minha mochila e a minha salada de fruta. E aí ela entrou, a gente dava bom dia, não conversava muito. E ela entrou, bom dia, aí eu vi ela olhando para a minha salada de fruta. Aí, quando eu estava chegando no nosso andar, ela falou assim, nossa, onde você comprou isso? Eu falei, nossa, tem lá na academia. Ela, ai, que legal, tal. Beleza, ela foi para a baia de trabalho dela, eu fui para a minha. Normal, trabalhei e tal. No outro dia, fui fazer academia de novo. Né? Acho que a parte que eu mais gostava era de comprar o iogurte lá com frutas. Terminei a academia, fui na lanchonete, e na hora que eu fui comprar a salada, queridos, hoje eu entendi. Eu olhei e falei, nossa, acho que eu vou levar mais uma. Eu comprei a outra salada, entrei no elevador, não a vi, porque a gente não se encontrava muito. E hoje eu sei que o Espírito Santo me conduziu a isso, queridos, porque, como eu falei no começo, nada vem da gente, nada. Eu não acordei de manhã programando fazer isso. Eu sei que o Espírito Santo me usou naquele dia. Então, eu comprei aquela salada de fruta com iogurte e tal. Eu cheguei na minha baia de trabalho e escrevi um recadinho. Olha, bom dia, isso daqui é um mimo para você, tenha um ótimo dia. E coloquei na mesa dela. Estou lá trabalhando, tal. Daqui a pouco vem essa menina com uma cara de choro e começa a me agradecer e fala, nossa, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. E, a partir daquele momento, a gente começou a ter uma amizade, foi muito legal, eu pude conhecê-la mais de perto. Por que eu estou falando isso, queridos?
é que muitas vezes a gente quer procurar estratégias, né, mirabolantes para se aproximar de alguém. E o que o Espírito Santo quer da gente é que a gente seja simples, mas com uma atitude de amor. Né? Eu acho que o que eu senti, eu lembro daquele sentimento, eu falei, nossa, eu acho que ela ficou com vontade, ela queria aquilo. E talvez é um gesto, querido, é um gesto que vai te aproximar da pessoa que talvez você tenha na sua mente. Talvez, né, você não sabe como chegar nessa pessoa. Talvez é alguém da sua casa que você não está entendendo como falar com essa pessoa. Queridos, não é difícil. É simples, quando a gente se deixa ser usada pelo Espírito Santo. Então, que nessa noite você possa refletir e aprender, assim como Jesus foi o mestre ali naquele momento com aquele ministro da lei, ele está sendo o nosso mestre nessa noite. Ele está nos ensinando que para a gente amar o próximo é muito mais simples do que a gente imagina. Ele está nos ensinando nessa noite que a gente não deve fazer acepção de pessoas, que nós precisamos amar primeiro as pessoas. O pastor sempre usa essa frase, eu guardo ela no meu coração. Tem que amar, Aninha. Nós temos que amar as pessoas primeiro, porque através do nosso jeito de amar, que vem de Deus, é que essas pessoas podem se achegar a Jesus. Então, ele precisa e depende da gente, amém? Então, que você possa levar essa palavra no seu coração, que você possa pedir ao Espírito Santo, que talvez, se isso não está claro para você, que você possa pedir ao Espírito Santo para revelar alguém que você possa ser um instrumento para essa pessoa, que você possa gerar uma experiência de amor na vida dessa pessoa. Amém, queridos?